Bom, para quem não sabe, isso aqui é uma inspiração para os vestibulandos do ITA, tá? Essa aqui é a Katherine Heigl, uma atriz americana que eu acho perfeita. Bom, mas enfim, o público feminino eu não vou ter nenhuma inspiração, né, para mostrar aqui. Então, infelizmente, só tem inspiração para o público masculino. Mas enfim, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer agora uma coisa, eu pensei que eu ia fazer a barba, mas enfim, a gente vai começar agora um módulo de, agora eu tenho investimentos aqui, fiz um investimento no, agora eu tenho uma lâmpada, nossa, a lente da câmera tá suja, eu tenho uma luminária para melhorar a qualidade dos vídeos, mas enfim, né? Agora eu tenho efeitos especiais, tá? Essa parte agora que a gente vai ver é uma parte muito importante, que é a parte dinâmica. Nem cai no ITA, né? Imagina. Ou seja, tudo cai esse negócio de dinâmica, de força, né? Então a gente vai ver isso aqui. Vamos esclarecer alguns pontos nebulosos, tá? Dessa parte de... O que tá com isso aqui? Os pontos nebulosos na parte de mecânica, de dinâmica, a parte de física, força centrípeta, dizer por que tem essa diferença, a questão de referenciais, inerciais e não inerciais, e o que é Katherine Heigl? O que? Ah, sim, forças fictícias, tá? Forças fictícias, para quem não sabe, são forças que por exemplo, você coloca uma bolinha no chão do ônibus, aí o ônibus arranca. Por que ela vai para trás? Não existe nenhuma força agindo sobre a bolinha. Então essas forças fictícias ou forças não inerciais são coisas bem interessantes de ver, tá? Outra coisa, o que eu ia falar? Ah, sim. Eu vou citar um pouquinho de uma força, para dar um exemplo, uma força de Coriolis. Não cai no ITA, mas é bem interessante, porque isso no primeiro ano do ITA sempre cai. Eu não vou passar para vocês questões de força de Coriolis, só vou citar para vocês saberem, terem uma noção do que é a força de Coriolis, tá? A força de Coriolis eu tenho uma relação um pouco mais legal com a força de Coriolis, porque ela me deu um emprego. Eu consegui uma monitoria de física lá no ITA no segundo ano, por causa dessa tal de força de Coriolis, né? Então deu pra tirar um troquinho lá de duzentão por mês, né? Dando mais aulinha lá de física, tá bom? Então é isso, tá? Quem vai me ajudar aqui vai ser a Katherine, né? Ela está aqui sempre muito, né, atenciosa e disposta para nos ajudar, tá ok? Então, Katherine, qualquer coisa você me fala, tá? Se tiverem dúvida, também perguntem para ela. Ela está disponível nos Estados Unidos, mas em outro fuso horário. Enfim, né? Vamos ver aqui, dinâmica, tá? Dinâmica. Tá. A dinâmica, né, é o estudo das forças, tá? E a força é que produz uma mudança no estado de movimento de um corpo, né? Se está parado ou em movimento. Então o cara que estudou isso foi o tal de Newton. Então ele criou duas leis. A primeira lei, que é a lei, né, da inércia. Muito importante isso, tá? O que fala a lei da inércia? Que um corpo parado, ele tende a ficar parado, a não ser que alguma força mude seu estado de movimento. E um corpo em movimento tende a estar em movimento, a não ser que alguma outra força mude seu estado de movimento, tá? Esse é o conceito de inércia. Ou seja, inércia, ela está intimamente ligada à massa, tá? Quanto maior a massa, mais difícil de mudar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, tá? É a mesma coisa que você tem o seu amigo gordo e o seu amigo magro, né? Se o seu amigo gordo está jogando bola com você e ele vem com a bola e você é o zagueiro e você tem que parar ele com um chambão, como disse o Arnaldo César Coelho na Copa, que eu não sei o que é um chambão, né? Ou seja, um escorão, vai ser muito mais difícil parar ele do que o tal do magrinho, né?
Ou seja, é mais difícil. É que nem você querer parar um trem e parar uma bicicleta, né? É a mesma coisa se você também tentar empurrar alguém gordo e alguém magro. Desculpa os gordos, tá? Eu usei o exemplo, mas não tem como fugir do exemplo imediato da massa, tá? Então é isso a questão da inércia, tá? Então tem a segunda lei, que diz o seguinte, que a somatória das forças, ou seja, a tal da resultante, que atua sobre um corpo, é igual a massa, né? Ou seja, vezes a aceleração, né? Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Que se você tiver um corpo e você tem uma série de forças sobre ele, a resultante das forças, né? Preste bem atenção no que eu estou falando, nos conceitos. A resultante da força nessa massa produz uma aceleração, tá? Então, esse é o conceito da terceira lei, da segunda lei. E a terceira lei diz o seguinte, que é ação e reação. Se você tem uma força de reação, você vai produzir uma força igual, aliás, de ação, né? Você produz uma força igual de reação, mas de sentido contrário, tá? Mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário, tá bom? Essa é a lei da ação e reação. Elas têm que estar em corpos diferentes, entendeu? Elas não agem no próprio corpo. Por exemplo, você joga uma esponja no quadro negro. Esse foi um exemplo que o professor do primeiro ano me falou e eu nunca esqueci. Aí a esponja faz uma força no quadro negro e o quadro negro faz uma força na esponja. Então, o par ação e reação não está no mesmo corpo, entendeu? Ele está em corpos diferentes, tá? Então, você tem a ação e você tem a reação aqui, tá? Então, lembre-se disso. Não está no mesmo corpo. Se você for ver um exemplo aqui, ó, um rapazinho aqui em cima da terra, você, né, meu amigo, está aí sentado na sua cadeira. A terra, ela faz o seguinte, ela te puxa para o centro dela, né? Só que como tem o solo, né, ela puxa você, né? Ela causa essa força e você porque ela tá te puxando, você faz uma pressão sobre ela e ela faz uma pressão em você, tá? Para cima, uma força para cima. Então é ação e reação, ou seja, a força de gravidade faz com que você encoste nela e ela faz uma força contra você, tá? Então nós vamos ver o seguinte, o conceito de resultante, tá? Resultante, ok? O que é o conceito de resultante, tá? Antes disso, eu vou passar por vamos falar um pouco mais disso aqui, tá? Então eu falei, quando você está com seu peso, a Terra faz com que você, né, que ela faz com que você entre em contato com ela. Nisso você faz uma força sobre o solo e o solo faz uma força sobre você, tá? Então, repetindo, isso aqui é uma questão conceitual que sempre o pessoal se confunde. Opa, calma aí. Então veja, você vê que as forças são aplicadas em corpos diferentes, né? Você aplica uma força na Terra e a Terra aplica uma força em você. Eu dei um exemplo na comunidade lá, que é do exemplo do Barão de Munchausen, tá? Que é um personagem do folclore alemão, tá? E ele tem a fama de ser mentiroso, tá? O Barão de Munchausen. E ele falou que um dia estava andando no bosque e caiu na areia movediça, né? Aí ele caiu na areia movediça, né? E estava afundando. E ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Porra, vou me safar dessa, né? Ele pegou e começou a puxar o cabelo dele. E foi saindo de dentro da... Faltou o rabo, claro. E começou a sair de dentro da areia movediça, né? Então veja, qual que foi o erro conceitual aqui, ó? Imagina que isso aqui é o Barão de Munchausen. Ele aplicou uma força nele mesmo, né? E, né? Aqui a mão dele.
e a reação foi nele mesmo, né? Ou seja, então se você pegar o corpo, o Barão de Munchausen como um corpo, a força é nula, porque é aplicado nele mesmo. Então elas vão ser um par de ação e reação no próprio corpo. Então elas se anulam. Então vai ser um efeito nulo, tá? Então daí foi pego na mentira aqui esse alemão, tá? Então Scheiße para ele, tá? Então veja, o par de ação e reação tem que ser, né, em corpos diferentes. Por que você tenta fazer uma coisa? Você que está sentado aí, você que está na sua casa aí vendo esse vídeo, tenta sentado, coloca a mão junto ao corpo, com as mãos no joelho, e tenta se levantar sem usar a mão. Tenta se levantar aí. Se você conseguir, filma aí e manda pra mim. Isso é foda, tá? Por quê? Porque tem uma questão lá que pra você levantar, né? Você levanta, você usa seu braço ou alguma coisa para se levantar, ou você joga o seu corpo aqui para frente. Só que quando você joga o seu corpo para frente, você faz com que você faz uma força, tipo, fica reto, né? Fica reto. Você cria uma alavanca. Mas se você tiver retinho aqui, ó, é muito difícil, porque o plano de ação, a direção de ação da força da gravidade, você tem que anular. E daí, mas só que você não tem nenhuma forma como anular isso aí. Agora, se você, obviamente, se você se curvar, né, você vai ter como fazer isso, porque você vai ter um ponto de apoio. Ou seja, o que é um ponto de apoio? Um ponto de ação e reação, tá? Então aí você consegue. Mas tenta se ficar bem retinho, se coluna reta, sem usar a mão, nada. Entendeu? Tenta se levantar aí. Bom, se você conseguir, parabéns. Manda um vídeo aí pra gente ver. Então veja o seguinte, você tem uma série de forças, né, sendo aplicado em um corpo, tá? O que você faz? Tem a força 1, força 2, força 3, força 4 e força 5, tá? Essas forças todas elas vão agir, né, vão se combinar para gerar uma força única, que chama-se força resultante. Então toda vez que você for fazer um problema de dinâmica, por mais simples que seja o problema, tá? Por mais... Pô, acabou esse tempo aqui, tá longo, peraí.